Graça e paz, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu tirar essa máscara. Eu estava ficando sufocado. Muito desejoso de estar aqui. Particularmente, eu gosto muito de ensinar a palavra. E essa é a proposta do curso. Ensinar a palavra, amém? E Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Então vamos orar, né? Pai, no nome de Jesus, obrigado por tua unção. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado por essa disciplina de Atos dos Apóstolos. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem um propósito para esse tempo, em sala de aula, cada aluno que está aqui presente, em nome de Jesus, obrigado pelo Espírito de excelência, de graça e de sabedoria. Amém? Deus é bom. Primeiro eu quero dar um parabéns para vocês, por estarem aqui segunda-feira, muita gente viajando. Eu sou pastor, e muita gente ligando, pastor, não vou estar na igreja domingo, não vou estar na igreja domingo. Mas vocês estão aqui. Então, vocês estão de parabéns. Então, Deus é bom. Então, a matéria de Atos. Estudar o livro de Atos é muito empolgante. Eu ensino ele, já ensinei mais de 40 vezes. Tem vezes que eu ensinei, teve anos que eu ensinei 2 vezes, 3 vezes. Né, que a gente ensina aqui, aí viaja, ensina em outro lugar, a mesma disciplina. Já tem uma média de 20 anos que eu ensino essa matéria, mas sempre estamos reaprendendo. Se você olhar a minha primeira apostila para a apostilha de hoje, é totalmente diferente, porque você vai crescendo, é um livro, a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Amém? Então, estudar sobre o livro de Atos é estudar sobre a nossa identidade. Quem somos? O que podemos fazer? Amém? Então, é o único... Eu não trouxe slide, eu não sabia, minha esposa deu colar para mim, dizendo, não precisa de slide não, é aula de exposição. Se eu soubesse ter trazido meus slides. Mas eu tenho só um slide ali, daqui a pouco a menininha vai colocar. Então, é o único mesmo, olha a importância desse livro. É o único registro autêntico de que nós dispomos dos primeiros 30 anos da igreja. Então, como a igreja se comportou? As cartas apostólicas, os evangelhos, logicamente, mas as cartas apostólicas, as epístolas endereçadas às igrejas não seriam suficientes ao lermos para saber como a igreja se comportou, como eles ministravam, como eles pregavam depois da morte e ressurreição de Jesus, o que eles fizeram. Tudo está registrado no livro de Atos. Então, o livro de Atos é o registro dos primeiros 30 anos da Igreja de Cristo. Não é da Verbo da Vida, não é da Batista, não é da Igreja Católica, Apostólica Romana, é da Igreja de Cristo. E nós, aqui do Verbo da Vida, aqui do Rema, de qualquer denominação, dessa escola, nós somos membros desse corpo. Amém? Então, por isso, é o livro da nossa identidade cristã. É o primeiro registro autêntico. Por isso é o livro da nossa identidade cristã e relata as origens cristãs. O livro de Êxodo, por exemplo, ele relata a origem judaica. Amém? O povo saiu do Egito para a terra de Canaã, que mana leite e mel. O livro de Atos registra a saída para a vida cristã. Assim como o povo saiu do Egito, nós saímos do império das trevas. Amém? É o livro que registra a origem cristã. O livro de Êxodo registra a origem judaica, a primeira religião. O livro de Atos registra a religião cristã, a origem cristã. É o livro da saída para a vida cristã. E nele nós encontramos, estou dando uma explanação, introdução do livro. Amém? É um desafio você ensinar o livro de Atos, principalmente em uma só aula, porque você tem 28 capítulos. Em 16 aulas é um desafio, e você não pode ficar preso aos capítulos. Fica um curso entedioso, né? Não sei se a palavra é essa. Entediado, não sei. Um curso não fica legal. Temos que ser dinâmicos. Então, a gente separa, não em capítulos, mas separamos em importância, propósito, e traçamos as divisões do livro. No entanto, para dar uma primeira aula de Atos, eu espero que supra as suas expectativas hoje. Amém? Então,
o melhor manual de missões que já foi escrito na Terra. É o livro das origens cristãs, é a nossa identidade, amém? É o livro que revela quem somos, o que podemos fazer, é o nosso melhor exemplo a seguir, mas também é o maior e melhor manual de missões. Nós vimos pela primeira vez na história humana a igreja sendo missionária. É a razão de ser da obra missionária. Justamente por quê? Porque eles queriam simplesmente apenas levar a palavra de Deus e a redenção de Jesus Cristo. Qual era a mensagem dos apóstolos? Levar e conduzir a palavra de Deus para os ímpios, para os pecadores, para os gentios, não importa onde eles estivessem, levar a palavra de Deus e a redenção só em Jesus Cristo. Essa era a mensagem. Porque é o melhor manual de missões, justamente porque, eu não sei se fico olhando para lá, posso ficar à vontade, né? Justamente, a gente está acostumado a gravar vídeo e olhar para a câmera. Por que o melhor manual de missões do livro de Atos? Justamente porque eles não tinham WhatsApp, eles não tinham internet, eles não tinham rádio, eles não tinham televisão, eles nem tinham energia elétrica, eles não tinham holofote, as luzes, o jogo de luz para dizer que massa, essa igreja está bacana. Eles não tinham o gelo seco da fumaça, mas eles tinham a essência. Em apenas 2 anos, isso é algo assim, aos olhos humanos, é impossível. Em apenas 2 anos, gente, eles evangelizaram toda a Ásia. A Ásia compreendia o mundo. A Ásia era todo o Império Romano. Amém. Eu queria mostrar o mapa, só para vocês terem ideia. Então, o que eles tinham? A essência. Eles tinham o poder. Por aqui você dá, para ter uma ideia, tudo isso aqui era a Ásia, que era dividida em dioceses. A da mais conhecida era a do Ponto. Tudo aqui. Mais de 50 cidades. Mais de 50 cidades eram divididas em vários estados. Aqui está mostrando 4 estados. Tudo aqui era o mundo na época. E eles evangelizaram em 2 anos toda a Ásia. A referência está aqui em Atos, capítulo 19, versículo 10. Era a capital do mundo. Roma, dominada pelo mundo, toda a Ásia estava sendo dominada pelo Império Romano. Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e 10 diz... É um desafio, né? Esperar o aluno. Uma coisa que eu quero dizer para você, você que está me ouvindo em casa, nesse momento, você que está aqui em sala de aula, é um curso dinâmico, Rema é um curso dinâmico, então você se prepara para anotar, abrir a Bíblia. Em alguns momentos o professor não vai poder te esperar, mas você ouve, presta atenção, mas você vai aprender. Sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? Então diz aqui, e assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E a gente vê aí que a capital era Éfeso. Então, o livro de Atos, estamos na introdução do livro, eu não posso falar de assuntos do livro sem falar do porquê do livro, já que estamos falando, aprendendo sobre o livro de Atos. E eu costumo dizer aos meus alunos, o meu desejo é que você aprenda de uma forma bem aprendida, que você possa debater com qualquer teólogo sobre o livro de Atos, que você possa ensinar sobre o livro de Atos. Amém? O livro de Atos ele é dividido em 2 partes. A primeira, missões locais. Amém? Tendo como figura principal, preeminente, Pedro, Tiago e João, que eram considerados pelos judeus como colunas. Jerusalém, a Palestina era o centro das missões locais. E nós devemos evangelizar nossa cidade, nosso estado, nosso país. Então, o livro é dividido em 2 missões, em 2 partes, missões locais e missões estrangeiras. Amém? A missão local, nós temos Pedro, Tiago e João, que eram considerados pelos judeus como colunas da igreja, Jerusalém como centro dessas missões locais, que estava
e na Palestina, toda a região da Palestina também, e missões estrangeiras que tinha Paulo e os demais, e os seus companheiros, como Barnabé, como Silas, como Lucas, missões estrangeiras. Amém? Na segunda metade do livro, e vamos ver que 16 dos 28 capítulos são dedicados a Paulo e ao seu ministério, os seus companheiros. Então, missões locais, tendo Jerusalém como centro, Pedro, Tiago e João como figuras de importância preeminentes, e missões estrangeiras, tendo Paulo como figura importante, onde dos 28 capítulos, 16 são dedicados a Paulo, e nós vamos ver isso. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 1, versículo 6, e começamos a perceber que essas missões estrangeiras teve Antioquia da Síria, como o centro que envia Paulo. Vimos lá em Atos capítulo 13. Amém? Então, por que 16 dos 28 capítulos foram dedicados a Paulo e aos demais companheiros dele? Vamos estar vendo isso aqui agora. E é muito importante você pegar isso, porque vamos começar a entrar com isso na essência do livro de Atos. O que eles faziam que era tão relevante? Qual o segredo dos apóstolos? Será que os milagres ainda devem acontecer hoje, em dia? O que eles faziam? Então, vamos começar a perceber a essência desse livro, a grande importância desse livro na figura do apóstolo Paulo. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 1, versículo 6, falando já Jesus aparece aos discípulos no espaço de 40 dias, literalmente 40 dias contados, e conversa com os discípulos. Diz aqui: então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este tempo em que restaura o reino a Israel? Amém? Pega isso. E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. 8. Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus começa agora a apresentar aos discípulos uma nova realidade. A realidade dos discípulos era uma realidade atual e antiga do judaísmo. Jesus agora começa a apresentar uma realidade. Por quê? Pela primeira vez na história humana, nós vemos a ação de um novo povo, de uma nova nação, chamada igreja. Na antiga aliança, Deus escolheu o povo de Israel, o povo judeu, para apresentá-lo ao mundo. O livro de Êxodo trata da saída do povo judeu, trata da origem judaica. O livro de Atos trata da origem cristã, a saída do povo de Deus das trevas para o reino. Assim como o povo judeu foi para Canaã, nós estamos na carreira celestial, rumo à pátria celestial. Amém? E eles estavam ainda presos a essa realidade chamada judaísmo. Então, primeiro, eles pensavam que era uma restauração de um reino físico que seria tomado na força do braço, e que Jesus seria esse líder. É tanto que eles, nesse bate-papo com Jesus, eles perguntam: será este tempo que restaura o reino a Israel? Então, eles tinham a visão que as boas novas do reino eram apenas para os judeus, não eram era um reino físico tomado à força e apenas para os judeus, e não para todo mundo. Aí Jesus responde: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele ainda diz: a vós não compete saber os tempos e as épocas em quais os pais reservou para a sua exclusiva autoridade. Eles estavam numa realidade antiga. Então, qual era a realidade de Jesus? A realidade de Jesus era o reino de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, chegou um tempo de romper com os limites religiosos, com os espaços geográficos, políticos, sociais, e romper
porque agora é uma nova realidade, é uma nova religião, do judaísmo ao cristianismo. O livro de Atos é uma ponte, uma transição do judaísmo e do cristianismo que se define nas epístolas, nas cartas endereçadas às igrejas. Amém? Diga comigo, o livro de Atos é uma ponte, uma transição do judaísmo para o cristianismo. E vimos isso aqui pela primeira vez na humanidade. Então, qual era a realidade de Jesus na mente e no coração dele? Reino de Deus. Eu não quero ninguém aqui brigando pelo reino terreno. Não é um reino físico, é um reino espiritual. Eu não sou o rei daqui, eu sou o rei de lá. Qual era a realidade dos discípulos? Reino de Israel. Qual é a realidade de Jesus? Confins da terra. A dos discípulos, uma nação de Israel. Qual era a realidade de Jesus? Batismo com o Espírito Santo. A dos discípulos, batismo nas águas. Então Jesus estava apresentando aos discípulos o tempo de romper com os limites humanos, sociais, culturais, geográficos, um tempo de uma nova realidade que se chamava cristianismo. E queria livrá-los de uma realidade passada. O judaísmo estava passando. Agora, por que Jesus disse Jerusalém? O que é que diz lá em Lucas 24, 49? Vocês estão aprendendo, amém? Estamos construindo algumas coisas para chegar num ponto. Lucas 24, 49, Jesus disse: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos com poder. Então Jesus queria que eles recebessem o batismo, que eles começassem a entrar numa nova realidade, que o evangelho não era só para Israel, só para os judeus. Agora ele estava levantando um novo povo. E a Bíblia diz que de ambos os povos, judeus e não judeus, Deus fez um povo só. Amém? Chamada igreja. Igreja é a nova nação que está na terra, é a igreja. E por que Jerusalém? Porque Jerusalém é uma promessa. Em Isaías capítulo 2, versículo 3, diz que sairia de Jerusalém, do Monte Santo, uma nova doutrina, uma nova religião, um novo espírito, um novo poder. Em Isaías capítulo 2, versículo 3. Então Jesus queria proclamar uma nova realidade espiritual, uma nova doutrina, que justamente Isaías, um profeta messiânico, um profeta que falou mais, que predisse mais sobre Jesus Cristo, ele falou que de Jerusalém sairia, em Isaías capítulo 2, versículo 3, uma nova religião, uma nova realidade doutrinária, que nós estamos inseridos hoje. Amém? Agora, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você pode me ajudar? E sereis testemunha em Jerusalém, diga Judeia, Samaria, confins da terra. Mas você sabia que Samaria é uma região da Judéia? Amém? Não precisava ele dizer Samaria. Jerusalém, Judéia e confins da terra. Mas por que Jesus disse isso? Justamente porque os judeus não se davam com os samaritanos, que era uma mistura de raças, mas que habitavam na Judéia. Ele disse Samaria também. Os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês se lembram lá em João capítulo 4, quando os discípulos foram para a cidade, no versículo 8, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Então, os discípulos se maravilharam quando voltaram da cidade para comprar alimento. Ele ficou lá no poço de Jacó e ficaram maravilhados quando viram Jesus conversando com a mulher samaritana. Então Jesus começou a dizer: olha, eu quero que vocês ministrem a todas as pessoas negligenciadas, discriminadas da sociedade, inclusive os samaritanos. Estou trazendo para o nosso contexto. Amém? Então, em outro momento, em João capítulo 8, os judeus disseram para Jesus: você é samaritano, tem demônio. Então, eles não se davam com o samaritano. Então, ser samaritano era algo ruim. Então, os discípulos, eles começaram a ter que romper com o judaísmo e serem inseridos nessa nova realidade chamada cristianismo. E para isso deveriam também pregar o evangelho aos gentios,
aos samaritanos, a todos. Amém? Então, mas eles no começo não obedeceram. Em Atos 4:31, por exemplo, estou pontuando, estou dentro de um contexto, porque Deus levantou Paulo, porque Deus levantou você, porque você está aqui hoje. Amém? Em Atos 4:31, você vai perceber uma coisa. Eles oraram, eles foram perseguidos, vieram de uma grande perseguição e começaram a orar para que recebessem poder. E eu acho muito interessante porque esse é um dos segredos da igreja primitiva e vamos aprender isso em sala de aula. Recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo. E Jesus disse, não saia da cidade, em Lucas 24:49, até que do alto sejais revestido com poder. Depois que receber poder, deveriam sair. Amém? Então, qual era o grande segredo da igreja primitiva? Poder do Espírito Santo. Eles não cantavam sem o poder. Eles não pregavam sem o poder. Eles não vinham para a sala de aula sem o poder. E poder, eu não estou me referindo, irmãos, a apenas sentir o toque do Espírito Santo e cair. Poder, eu estou me referindo a uns dons de cura, às revelações do Espírito, a alegria, um poder para salvar, um poder para transformar. Era uma igreja cheia do poder e cheia do Espírito Santo. Esse é um grande enfoque do livro de Atos. E aqui diz, em Atos 4:31, eles vieram de uma grande perseguição. E diz o seguinte, assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do Espírito Santo. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Então, nesta passagem, eles foram cheios do poder para anunciar a palavra de Deus. Mas em Atos 5, você vira uma página, versículo 12 em diante, do 12 ao 16, olha o que diz. Muitos sinais. Atos 5, do 12 ao 16. Eu estou correndo aqui. O tempo passa muito rápido, rapaz. Atos 12. Você me ajuda aqui para colocar aqui, por gentileza. Atos 12, Atos 5, dos 12 ao 16. Vocês abriram? Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados pelas ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. 16. Da mesma forma, das cidades ao redor, diga comigo, das cidades ao redor. Diga de novo, das cidades ao redor. Mas Jesus não mandou-os, depois que recebesse o poder, sair Jerusalém, Judéia, Samaria, até os... Mas eles não saíram, eles ficaram em Jerusalém. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinham muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas de espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Então, os maiores e melhores milagres não acontecerão na igreja local. Se você quer milagre, tem que sair. É na rua, é na praça, orar nos enfermos. Cruzada evangelística não se faz dentro de uma igreja, tem que fazer numa praça pública, tem que fazer na praia. Aleluia. Então, eles não saíram como Jesus queria que eles saíssem. As pessoas tiveram que ir a Jerusalém. E no versículo 28 desse mesmo capítulo 5, olha o que diz aqui. Eles foram advertidos pelos magistrados. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome. Contudo, nome de Jesus, lógico. Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem. Então, encheram Jerusalém e não o mundo, como Jesus tinha ordenado que eles fizessem. Em Atos 11, 19, você abra lá, por favor. Atos capítulo 11, versículo 19. Jesus mandou pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lucas 24, 49, não saia da cidade até que do alto sejais revestidos com o poder. Precisamos do poder, mas para sair. Amém? Em Atos 11, 19, houve uma grande perseguição.
Alguns teólogos dizem que essa perseguição veio para que a igreja fosse dispersa e evangelizasse os outros povos. Mas houve uma perseguição aqui, diz aqui o seguinte: então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Os judeus da dispensação, os judeus que eram dispersos. Eles não pregaram para os gentios, eles não pregavam para os gregos, eles não pregavam para os bárbaros, eles só pregaram para os judeus. Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então precisamos ministrar a todos. E eles entraram em terras gentílicas, Fenícia, Chipre, Antioquia, mas eles não ministraram para eles, ministraram para os judeus que foram dispersos. Em Atos 10:1, vai lá rapidinho, nós vamos ver uma narrativa muito empolgante de Cornélio, que era um gentil, um centurião romano, tinha 100 soldados sob o seu comando. Em Atos 10:1, olha o que acontece. Atos capítulo 10, versículo 1. Todos abriram? Então estamos passeando um resumo, uma mini aula expositiva de Atos. Você imagine isso em 16 aulas. Hoje são 15, 14, né? Mais 16 que quase 16. Não me lembro mais. Olha o que diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio, agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Então os enviados vão até Cornélio. Pedro tem uma visão, quem lembra dessa passagem? De um lençol 3 vezes, com quadrúpedes, répteis, e a voz dizia: mate e come. Ele de modo algum comeria algo impuro, porque ele era judeu, não podia comer aquilo. Jesus disse: o que eu purifiquei, não consideres impuro. 3 vezes. Aí chega os homens enviados por Cornélio e fala, o Espírito Santo vá com eles. E agora ele chega na casa de Cornélio. Vocês lembram dessa passagem? Aí aqui no versículo 34, Pedro começa a pregar e diz: diante disto, Pedro começou a compartilhar. Deus teve que dar uma visão, gente, para ele, para dizer que nós, gentios, somos um povo puro, purificado no sangue de Cristo, que independente de ser judeu ou não, nós somos agora povo de Deus, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Era um novo povo, era uma mudança cultural, era uma mudança social, política, era uma mudança geográfica, religiosa. Era rompimento. Jesus estava um passo à frente. Como um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha uma mente visionária. Ele estava à frente, ele não estava preso a nenhuma religião. E eu quero deixar bem claro e reiterar que religião não muda ninguém. Nós servimos a Deus, irmãos. Religião não morre na cruz, religião não cura, religião não batiza. Eu quero convocar você. E quando você fizer esse curso, essas aulas vão mudar você. Porque você vai parar de substituir a pregação do Evangelho por convidar pessoas à igreja. O povo de Atos, eles não convidavam para a igreja, eles pregavam o Evangelho. São coisas distintas, irmãos. Estamos deixando de testemunhar de Jesus, estamos deixando de orar nos enfermos, estamos deixando de pregar Jesus Cristo como Salvador, estamos falando mais da placa da nossa igreja, estamos falando mais dos horários dos cultos e convidando pessoas para a igreja. E o pastor que se vire. Jesus não mandou fazer assim. Jesus mandou você falar de Jesus, o que ele fez na sua vida, qual transformação ele fez no seu caráter, quais os testemunhos você tem para contar. Qual era a pregação de Paulo? Ele apenas contava o testemunho dele, várias vezes. Eu, natural da Cilícia, Paulo. Por volta do meu dia, ouvi um clarão.
E ele apareceu na minha frente e disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? Eu disse: quem és tu, Senhor? Paulo ganhava almas pregando o que Jesus fez na vida dele. Ele não convidava ninguém para a sinagoga. Olha, eu estou lá todo sábado, venha. Vocês estão comigo? Amém. Então precisamos disso aqui. Aí Pedro diz, 34, diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe de todas as nacionalidades. Isso já tinha passado uma média de 10 anos. De todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. 42. E foi Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas. Ele agora está reconhecendo isso. Só queriam pregar para os judeus, a todas as pessoas. E testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre Ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aí no Atos capítulo 11, vai lá rapidinho, Atos 11, versículo 1. E aconteceu, vou esperar você, Atos 11, 1. Estou de olho no meu material e de olho no relógio aqui. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus, os gentios, depois de 10 anos. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos, que eram crentes que se converteram, entre aspas, ao cristianismo, mas vieram do judaísmo, judeus, criticaram, argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhe um relato claro e bem ordenado de tudo que ocorreu. Então a igreja de Jerusalém, em vez de se alegrar, em vez de festejar porque os gentios receberam a palavra, foram batizados com o mesmo Espírito. Diga, com o mesmo Espírito. Diga, para fazer a mesma coisa. Amém? Não, ficaram indagando, estavam presos naquela realidade. Eu espero que você não esteja preso em nenhuma realidade contrária à palavra. Devemos amar as pessoas. Devemos respeitar as pessoas. Devemos falar a verdade em amor. Devemos pregar o evangelho. Vocês estão comigo? Aleluia. Aí nesse contexto, uau! Porque 16 dos 28 capítulos foram dedicados a Paulo? 16 dos 28. Nesse contexto, aí você vai começar a ver a essência. Deus levanta Paulo. Em Atos 13, capítulo 1, diz aqui, Atos 13, do 1 ao 3. Jerusalém não queria receber Paulo, não queria aceitar o testemunho de Paulo. Só depois de muitos anos, Paulo diz, olha, depois de 14 anos, subi a Jerusalém. Irmão, Jerusalém era o centro. Se ponha, pastor, no lugar de São Paulo. Jerusalém era o centro. Era a Palestina de onde Jesus andava. Quisesse alguma coisa hoje, quer alguma coisa, quer ficar bam, 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 o que o pessoal pensa? Estados Unidos. Naquela época era Jerusalém. Quer ser o bam, 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 gospel? Bam, 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 gospel. Jerusalém. Paulo disse, só depois de 14 anos subi a Jerusalém. Mas, quando Deus tem um plano e guardamos o coração, Deus levanta Antioquia na nossa vida. Aí Deus levanta Antioquia. E diz aqui em Atos 13:1, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Deus tem profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separar-me agora a Barnabé e a Saulo para a missão
a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Qual foi a missão de Paulo? A missão de Paulo está lá registrada para a obra que tem chamado. Qual era essa obra? Qual era a missão? Em Atos 9, quando Deus fala para Ananias, no versículo 13, você vai lá, rapidinho, Atos 9, 13, diz, 13, 14 e 15. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, referindo-se a Paulo, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante de gentios, reis e perante o povo de Israel. Em outras palavras, a minha igreja não quer ir. A minha igreja de Jerusalém não quer ir. Aí Deus levanta Paulo. Paulo diz aqui, não precisa abrir, eu não vou esperar você nesse texto. Só anota, 1 Timóteo 1,16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo, aos que haviam de crer nele, para a vida eterna. O nosso melhor exemplo não é Pedro, não é Tiago, não é João, é Paulo. O Espírito Santo colocou no coração de cada cristão. Você pode ler todas as Escrituras. Nós temos algo que o Espírito coloca. Algo a mais. Quando a gente fala em Paulo, é diferente quando a gente fala de Pedro, de João. Porque Pedro, João, eles receberam coisas porque andaram com Cristo. Paulo recebeu por revelação. Paulo pegou o coração por revelação. Pedro, João, Tiago conheciam Cristo na carne, Paulo no espírito. Como você e eu. Ele foi levantado como um apóstolo dos gentios, como modelo dos gentios. Por quê? Qual era a importância? Porque 16 dos 28 capítulos de Atos foram dedicados a Paulo e seu ministério. Primeiro, a importância jazia no fato de que Paulo não foi um dos 12 apóstolos. Amém? Paulo não esteve com Jesus no seu ministério terrestre de 3 anos e 6 meses. Quem esteve aqui? Ninguém. Paulo não esteve com Jesus no espaço de 40 dias, quando ele ressuscitou dos mortos e ficou conversando com os discípulos. Paulo não esteve na ascensão de Jesus, quando ele foi visto por 500 discípulos, sendo assunto ao céu, em sua ascensão sobrenatural. Paulo não estava ali. Então Lucas queria apresentar Paulo como um modelo para os gentios, como um modelo daqueles que iriam crer em Jesus, conforme Romanos 1,16. Lucas queria apresentar Paulo como um modelo para as testemunhas. Porque, diga, a semelhança de Paulo, eu também posso testemunhar de Cristo. Porque não vimos Jesus, não estivemos com Ele 3 anos e 6 meses, não estivemos com Ele ressurreto, glorificado, depois de morto, ressurreto, no espaço de 40 dias. Não vimos Ele sendo assunto ao céu com 500 testemunhas. Mas Lucas traça um paralelo. Primeira metade do livro, missões locais, segunda estrangeiras, mostrando que os feitos de Paulo não foram inferiores aos dos apóstolos. E a semelhança de Paulo, nós, a igreja gentílica, podemos testemunhar de Cristo. A minha oração a Deus hoje, você aluno, é que ninguém pare você. É que sua fé, como estava falando com o pastor Pasquete, não esteja alicerçada nos testemunhos dos outros, mas na palavra de Deus, no que Deus diz a seu respeito. Que Paulo seja levantado como um exemplo para você. E que você e eu sejamos os próximos Paulos dessa geração. Porque é a semelhança dele que nós podemos e devemos pregar de Cristo. E aqui começamos a entrar na essência do livro, em Atos capítulo 1. E eu quero que você vá lá, Atos capítulo 1.
versículo 1. Todos abriram. Depois vamos para o Evangelho de Lucas. Em meu primeiro livro, caro Teófilo. Então, era um livro endereçado a Teófilo. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, ele se refere ao Evangelho de Lucas. Amém? Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Então, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, ele escreve endereçado a Teófilo. Teófilo era, os historiadores, os teólogos dizem que provavelmente não era um nome próprio, era um apelido. Teo, Deus, filo, amigo. Teófilo, amigo de Deus. Diz os teólogos que era para ser lido por todos os amigos de Deus e que possivelmente também ele não queria se revelar qual era a sua verdadeira identidade. No entanto, Lucas e Atos eram um livro só, contendo 2 volumes. O primeiro volume e o segundo volume foi separado por volta do século II, na confecção, se eu posso falar essa palavra, do cânon do Novo Testamento. Amém? Separou os evangelhos, as cartas, até que chegasse até nós. Vamos lá para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então, Lucas e Atos eram um livro só com 2 volumes. Então, quando ele diz, escrevi o primeiro livro, refere-se ao Evangelho de Lucas. Amém? Qual o objetivo disso? Nós já sabemos que o destinatário era Lucas. Todos abriram? Vamos ler até o 4. Está aprendendo? Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Isso é muito importante, porque a fé é a convicção de fatos que nós não vemos. Amém? Segundo o 2, versículo 2. Segundo nulos transmitiram o que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Quem foram esses testemunhas oculares? Os apóstolos. Então, Lucas conversou com Pedro, com Tiago, com João. Lucas não era um dos 12 apóstolos também. Isso é muito importante, muito relevante entender. E ele foi notável, companheiro de Paulo, nas suas viagens missionárias. E você vai ver que ele usou o seu próprio diário de bordo. Muitas coisas. A primeira parte do livro, ele escreveu conversando com os apóstolos, os que nos transmitiram, aqueles que foram testemunhas oculares. O que Lucas estava fazendo? Prestando contas. Para quem? Teófilo. Ele disse, eu escrevi o primeiro livro, lá em Atos 1:1, referindo-se a Lucas. Então, ele estava prestando contas. E quando ele diz, caro Teófilo, excelentíssimo Teófilo, era alguém de posse. E alguém gentil, é muito importante entender isso, ele era um gentil como eu e você, novo convertido que queria ser instruído, ouvir essas verdades. Possivelmente, Lucas foi patrocinado por Teófilo. Amém? Era comum naquela época, o general Vespasiano foi aquele que patrocinou Flávio Josefo, historiador da época, general Vespasiano. Era comum isso. E eles estudavam a fundo, escreviam livros e passavam para aqueles que pagavam. E Lucas estava possivelmente prestando contas agora do seu trabalho. Então ele conversa com os discípulos, aqueles que foram testemunhas oculares, para escrever a primeira parte do livro. A segunda parte, ele usa o seu diário de bordo. Você vai ver lá, se você for ler o livro de Atos, você vai ver 97 vezes o pronome nós. Ele estava no naufrágio, ele estava na prisão com Paulo, na prisão domiciliar em Roma, em Atos 28, você vai ver. Ele estava lá no barco, em Atos 25, 26, 27, quando ele diz, partimos, navegamos, fomos, estávamos. Lucas estava vendo a terceira e quarta viagem missionária, que eu considero quarta,
Os historiadores dizem que são 3 viagens missionárias, eu considero 4, porque a missão de ir para Roma foi a 4ª, e foi uma missão. Como é que eu posso cortá-la como não sendo uma viagem missionária? Então, Lucas, ele participou, ele viu. Na segunda parte do livro, ele usa o próprio diário de bordo, 97 vezes o pronome nós. Fomos, viajamos, partimos, decidimos. Então, ele estava lá vendo. Na primeira parte, ele fala aqui, testemunhos oculares. Também a mim, depois de investigado tudo cuidadosamente, desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente, diga comigo, para que conheças plenamente, diga comigo, para que eu conheça plenamente as verdades na qual eu fui instruído. Então, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, endereçado a um gentil, a um amigo de Deus, não é um livro evangelístico, mas focado na edificação de cristãos. Você vê missões, você vê evangelismo, você vê como eles pregavam, como eles curavam, mas o livro de Atos não é uma obra evangelística, é uma obra focada na edificação de cristãos, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Esse é o nosso modelo, essa é a nossa identidade. Um povo sem passado é um povo sem presente. Um povo sem identidade é um povo sem registro. Como você vai chegar em algum lugar se você não sabe quem é? Atos vai mostrar, você é isso, você pode fazer isso. Os milagres ainda estão vivos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A semelhança de Paulo, eu e você podemos testemunhar de Cristo. Essa é a razão. Então, ao ler o livro de Atos, você precisa se ver como se você fosse Lucas, um cristão gentil, e precisa conhecer essas verdades para dar continuidade a essas verdades. Voltando para Atos 1. Vai lá. Então, olha o que diz Atos 1. Então, por isso que é a nossa identidade. É o livro da origem cristã. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar onde? Que estão registradas no livro de Lucas. Mas o que Teófilo queria demonstrar, que ele não terminou de fazer, ele só começou, ele agora continuou a fazer. Ele não ficou morto, ele vive pelos séculos dos séculos. E nós, a igreja, hoje, eu e você somos a presença física e atual de Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, nós somos os seus membros. Diga, eu sou a presença física e atual de Jesus na terra. Diga, Ele está em mim. Então Ele está vivo. Era essa verdade que Teófilo precisava ser instruído, que Lucas queria instruir Teófilo e que vai instruir você nessas aulas de Atos, sobre essas verdades, sobre esses alicerces, que Cristo é o Senhor da glória, que Ele é o Salvador, mas que Ele ressuscitou. Olha, Ele ficou, Teófilo, 40 dias, no espaço de 40 dias vivo, e 500 testemunhas viram Ele subindo depois de 40 dias. Amém? E a igreja ficou 7 dias de oração, foram 40 dias, Ele aparecendo no espaço de 40 dias, literalmente no grego 40 dias, 3 dias no túmulo. Na sala de aula você vai perceber e vai ver que foram 3 dias e 3 noites, realmente. 3 dias no túmulo e 7 dias de oração, até que se cumprisse o 50º, o dia de Pentecostes. Porque na antiga aliança, no dia de Pentecostes, eles receberam a lei. O livro de Atos é uma ponte de transição do judaísmo para o cristianismo. No Monte Sinai, 50 dias que eles saíram do Egito, receberam a lei. Foi o dia de Pentecostes. No livro de Atos, 50 dias. Por isso que os 40 dias é relevante, advogado. Estava lá, 3 dias no túmulo, 7 dias de oração. Pentecostes não isenta a participação humana. Quer mover, tem a participação humana, a oração. Aí começa.
completou o dia de Pentecostes. Agora não é mais da lei. Recebeu os 10 mandamentos. Agora é o amor, é a graça, é o espírito da graça, o espírito da lei e da vida. O novo Pentecostes. Aquele Pentecostes apontava para o verdadeiro. Era a sombra do verdadeiro. Todas as festas judaicas apontavam para a festa cristã, para Cristo. Aí agora o povo recebe a nova lei, a graça. Qual era a lei? Amar. Deixar Ele viver em você. Deus agora está no homem. Como viver a vida de Deus no ser humano? O livro de Atos vai prover isso. Aí diz aqui, todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia. Diga comigo, até o dia. Então essa expressão até o dia ou até aquele dia significa dizer que até aquele dia Jesus agiu. Mas depois daquele dia a igreja iria agir. Porque recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Nós não somos testemunhas da Assembleia, da Batista, da Universal. Nós não somos testemunhas de homens. Somos testemunhas de Jesus Cristo de Nazaré. E isso é importante você pegar. Porque placa de igreja não salva, religião não salva. Depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo por um período de 40 dias. Imagina Teófilo lendo isso, ensinando acerca do reino de Deus. Não foi acerca do reino de Israel, não foi do poder político da terra. Irmãos, tem um crente desesperado. Não, porque Bolsonaro, o que ele não resolver, irmão, oração resolve. O reino de Deus está aqui, porque você está aqui. E o diabo não pode se antecipar, porque a igreja está orando. Então, qual era a tese de Lucas? Diga, Jesus continuou ativo. Então, Jesus não ficou morto. Qual era a tese de Lucas? Jesus continuou ativo. Teófilo, Paulo, Pedro, João, Tiago, Maria, Roberto, Lucas, não sei qual é o seu nome, Beatriz. Jesus continua ativo. O que mudou foi o seu método de trabalho. Ele não deixou de pregar, ele não deixou de curar, ele não deixou de ensinar, ele não deixou de salvar. Ele continua a pregar, a curar, a batizar, a ensinar mediante a igreja. Era um novo tempo, um tempo de romper com os espaços, com os geográficos, os limites geográficos, religiosos. Era um tempo de romper com toda a tradição humana. Era um tempo de amar as pessoas, de pregar a salvação, de pregar o poder. Era um tempo de você apresentar Cristo. Nos tempos bíblicos, as pessoas, se quisesse cura, se quisesse milagre, se quisesse salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ia ter que ir até Ele. Ele se foi, os discípulos não queriam sair, todo mundo ia para Jerusalém. Vimos lá em Atos 5. Iam para Jerusalém por quê? A igreja é a presença física e atual de Jesus. Agora, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eu e você agora devemos ir ao Espírito Santo e dar algo ao mundo. Foi essa maneira que Lucas estava mostrando aqui para Teófilo, que Jesus continuou a sua obra. Então, qual foi a maneira que Jesus continuou a sua obra? Diga, ungindo os discípulos com o mesmo Espírito. Então, Lucas queria demonstrar que os discípulos receberam o que Jesus tinha, demonstrar para um gentil, Teófilo, que os discípulos receberam o que Jesus tinha para fazer o que ele fez. Ele disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e fará maiores. É muito relevante que em Atos, que em João, Jesus disse, João 17, 18, da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em João 20, 21, Jesus lhes disse, já ressurreto, naquele espaço de 40 dias,
Ele disse: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Entendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Diga comigo: os evangelhos apresentam o caminho de Jesus. Amém? Quais os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Os evangelhos apresentam o caminho de Jesus. E Atos apresenta o caminho da igreja, que prolonga o caminho de Jesus até os confins da terra. Portanto, ide por todo o mundo. Prega o evangelho a toda criatura. Aos gays, às lésbicas, aos viciados. Não importa a cor, a raça, o poder aquisitivo. Ide por todo o mundo e pregue Jesus. Não pregue placa de igreja. Não convide pessoas. É saudável convidar, mas não substitua a pregação do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por um convite à sua igreja. Ide por todo mundo. Essa aula, essa matéria vai mexer com você. Das duas, uma, ou você vai me amar dobrado e vai dizer: esse professor é uma bênção, ou você vai ficar com raiva. Porque eu vou mexer com você. Se eu for seu professor, você vai ser confrontado em sala de aula a crer, a orar. Você vai ser perguntado quantos enfermos você orou esse ano, e você vai olhar para você e vai dizer: meu Deus, que vergonha. Jesus me disse e disse para você: esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, imporão as mãos nos enfermos. São perguntas distintas. Uma coisa é eu perguntar quem crê. A outra coisa é eu perguntar quem impõe as mãos dos enfermos. Quem crê, todo mundo crê. Mas quando eu pergunto quem impõe as mãos dos enfermos, é quem crê de verdade. Porque ele está dizendo: esses sinais seguem aos que creem. Quem crê, impõe as mãos dos enfermos. Amém? Deus abençoe vocês. A palavra falada. A inspiração para viver. A revelação que gera fé e transforma. Rema, uma palavra, um centro de treinamento bíblico. Um lugar que capacita homens e mulheres para a pregação eficiente do Evangelho de Jesus. Fundado em 1974 nos Estados Unidos pelo reverendo Kenneth Hagin, o Rema é interdenominacional, com matérias acessíveis e práticas em 2 anos de estudo. Ao longo de 5 décadas, já impactou diretamente 50 nações ao redor do mundo. No Brasil, o casal de missionários americanos Bud e Jen Wright fundaram a instituição. Eles se graduaram e trouxeram esses ensinamentos para a nossa nação. Atualmente, são mais de 120 unidades em atividade no território brasileiro, 14 no sistema prisional, libertando cativos mesmo atrás das grades. 5 unidades internacionais são coordenadas a partir do nosso país. Mais de 40 mil graduados. Mais de 940 professores. Conheça o Rema mais próximo. rema.org.br. Seja também transformado pela revelação da Palavra de Deus. Rema, inspiração para viver. Viver te inspira. Mas o que te inspira a viver? A Palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver.
como faço para ter a identidade de Cristo, ao ponto de ser como Paulo e poder dizer, seja os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Aleluia. Tudo aquilo que nós já temos aprendido na nossa caminhada cristã. Amém? Como faço para ter a identidade de Cristo? Na verdade, biblicamente, nós já temos a identidade de Cristo no nosso espírito. Dentro de nós, nós já somos filhos. Agora, eu preciso desenvolver. Né? Existe uma coisa chamada santificação e outra chamada regeneração. Fomos regenerados, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo. Regeneração é nascimento. Nós nascemos na família de Deus. Recebemos o Espírito de Deus. Amém? Agora, entramos num processo de crescimento. Santificação e crescimento. Santificação consiste em desenvolver em nós as afeições, disposições e virtudes de Cristo. Então, identidade nós já temos de Cristo. Agora precisamos desenvolver a identidade de Cristo. Regeneração é nascimento, santificação é crescimento. Amém? Santificação consiste em desenvolver essa identidade de Cristo. Então, eu creio que a pergunta é como faço para desenvolver a identidade de Cristo, não ter a identidade de Cristo. Paulo, ele fala, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é? E ele também diz, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu considero o apóstolo São Paulo como o apóstolo do amor. Os historiadores dizem, eu sou contra os historiadores, né? Já perceberam, né? Eles falam de 3 viagens missionárias, mas a Bíblia registra 4 viagens. A última de Paulo a Roma, eles não. Foi a principal. Jesus levantou Paulo para justamente testemunhar a César em Roma. Então, foi uma missão. Essa foi a 4ª viagem missionária. Então, os historiadores, como eu estava falando, eu sou meio contra eles, né? Eles falam, eu perdi o fio da meada agora, que eu vou falar da viagem de Roma. Sim, eu considero Paulo o apóstolo do amor. Eles dizem que é João, mas é Paulo. Ele teve as maiores revelações do amor. Paulo, ele era um homem do amor. Você pode olhar em todas as cartas, as epístolas endereçadas às igrejas, que todas elas ele toca sobre o amor. Em Romanos, escrevendo, e eu gosto do livro de Romanos porque escreve para a igreja gentílica, né? Para nós, né? Para Roma, né? Pessoas que ele foi lá, pregou o evangelho, e em Filipenses ele diz, olha, saúdos da casa de César, não se sabe se César Augusto, o imperador, se converteu, mas os da casa dele se converteu. Pessoas do palácio, saúdo os da casa de César, com a paz do Senhor. Então, eu gosto dele, porque ele escreve para a igreja de Roma dizendo que o amor é o cumprimento da lei, que devemos aborrecer o mal, se apegar ao bem, né? Devemos amar. Quem ama tem cumprido a lei. Ele recebe essa revelação. E se você vai ver 1 Coríntios, nem se fala. Ele traça as características do amor, né? 1 Coríntios 13, 2 Coríntios ele fala sobre o amor. Em Filipenses, ele continua a falar sobre o amor. Colossenses, ele continua a falar sobre o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Ele era notável. Ele era notável. Eu sou fãzão de Paulo. Em Éfeso, era uma região que tinha várias igrejas. Ele fala sobre o amor, né? Ele diz que o amor é toda a dimensão de Deus. Está lá, conhecer a profundidade do amor de Cristo, a altura, a profundidade, as dimensões de Deus é amor, Deus é amor. Então, eu não posso dizer que João é apóstolo do amor. Em Gálatas, a região de Gálatas, tinham várias e várias igrejas. Ele fala sobre o amor, né? O amor é o cumprimento da lei, o amor é o fruto do Espírito, né? Aí você vai vendo, eu creio que ele escreveu Hebreus, fala sobre o amor no livro de Hebreus. Enfim,
eu considero Paulo sobre o apóstolo do amor. E ele fala: eu passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Então, observe que o amor é uma escolha. O amor não é um sentimento. O amor é um caminho que nos leva para um nível de excelência. O amor está pautado em decisões com princípios cristãos, de perdão. Perdão é inerente ao cristianismo. Sem perdão não há cristianismo. Ainda hoje há crentes com mágoa, com ressentimentos, porque acha que o amor é um sentimento. O amor não é um sentimento, é um caminho, é uma escolha. Eu decido amar. Paulo nos dá uma revelação esmagadora no livro de Coríntios, quando ele diz, quando ele fala, não sei o que vive, o Cristo vive em mim, em Gálatas, mas quando ele diz em Coríntios, se referindo a isso, que ele disse em Gálatas, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que eu não venha a ser desqualificado. O que é que Paulo está dizendo? O meu corpo não manda em mim. Pecar é uma escolha. Ah, mas pecar foi um acidente. Se for um acidente, você escolheu, porque você baixou a guarda. Você escolheu viver desatento. Por que acontece acidente do trânsito? Porque alguém ficou desatento. Alguém olhou para o lugar errado, alguém olhou para o som, alguém olhou para o celular, alguém olhou para o lado. Vocês estão comigo? Alguém não foi atento, por isso aconteceu um acidente. Então, o pecado não tem domínio sobre nós. É uma escolha. Escolha o quê? Você baixou a guarda. Você se deixou levar. Não é um acidente. Vocês estão comigo? Então, quando ele disse, estou crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, é o que ele disse lá em Coríntios 9. Ele disse, olha, a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele disse, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para não ser desqualificado. Então, o seu corpo não decide. Quando ele disse, eu sou crucificado com Cristo, era como se ele estivesse sendo crucificado, a escolha de não adulterar, não fornicar, ele era solteiro, não fornicar, não se prostituir. É uma escolha, independente dos sentimentos. E eu vou dizer algo para você, quando você decide amar, mesmo que você diga que é difícil, que o amor tudo sofre, mas também tudo suporta e tudo crê. Tem uma força que ninguém pode ter, e é uma escolha, não é um sentimento. Quando eu decido dizer, eu perdoo, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, a vontade é jogar uma faca, uma pedra naquela pessoa, é falar mal dessa pessoa, é ir lá e dizer isso. Eu não vou fazer isso. Eu decido perdoar. Você pega o seu corpo e os seus sentimentos e se coloca no amor. Ele disse, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Ou seja, eu direciono o meu corpo, eu direciono a minha alma para onde eu quiser. Alegria não é um sentimento. Alegria é uma escolha. Ele disse, alegrai-vos no Senhor. Então é uma escolha. Então, quando nós começarmos a entender que fé não é sentimento, é escolha. Amor não é sentimento, é escolha. Alegria, amor é fruto do Espírito. Onde eu quero chegar com isso? Quando você decide amar, você vai começar a desenvolver a identidade de Cristo. Ou você acha que aqueles pregos foram mentirosos? Ou você acha que ele não sentiu a dor? Ou você acha que ele não suou sangue? Não chorou lágrimas de sangue? Mas ele ignorou todos os seus sentimentos por amor. Amor é uma escolha, é um princípio, com a motivação certa. Por isso que a fé opera pelo amor. Porque o amor, a fé age com um propósito. A fé não é egoísta, o amor não é egoísta. Então, quando você pede com um propósito certo, você recebe. Porque a fé opera pelo amor. Não existe prosperidade sem propósito. Vocês estão comigo? Então, alegria não é um sentimento, é uma escolha. Que escolha, pastor? Como é isso na prática? Uma coisa é eu falar isso e eu deixar no ar, outra coisa é eu ensinar. A escolha de não encher sua mente com tristeza, com notícias ruins. A fé vem pelo ouvir a palavra. Tristeza vem pelo ouvir tristeza. Incredulidade vem pelo ouvir incredulidade.
A alegria vem por ouvir a alegria. Coloca o seu corpo na alegria. Coloca a sua mente na alegria. Pense em coisas boas. Fale coisas boas. Não evidencie coisas ruins. Somos tendenciosos a falar em coisas ruins, enfatizar. Vamos enfatizar a palavra, enfatizar o que Deus está fazendo. Não pense em doença, pense em saúde. Fale saúde. Fale em cura. Então, a alegria é uma escolha. Alegrai-vos no Senhor. Eu passo a mostrar um caminho excelente, o caminho do amor. Está implícito. Quando ele fala caminho do amor, ele está falando o caminho da alegria, o caminho da paciência. Escolha andar nesse caminho. Morda a língua. Conta de 10. Você faz isso, você pega todo o seu ser, todos os seus sentimentos, é como se você estivesse dando um banho de amor, de alegria, de paciência. E você passa a olhar aquela pessoa com outros olhos. E você vai entender que algumas pessoas nós amamos porque elas merecem e outras porque precisam. E nós somos a resposta de Deus para ensinar aquela pessoa. E muitas vezes amar não é alisar. Às vezes amar é dizer, você está errado, mas eu quero lhe ajudar. É confrontar e disciplinar. Então, quando você entender que alegria não é um sentimento, que amor não é um sentimento, você vai andar com Cristo. Aí você vai entender que, quando Paulo diz, Cristo vive em mim, desenvolver a identidade de Cristo em você é a coisa mais fácil do mundo, porque está pautado em escolhas. E você sabe o que deve fazer. Do novo convertido ao mais velho aqui, sabe o que deve fazer. Então você tem que fazer o que é certo. A Bíblia manda você perdoar. Perdoe aqueles que não merecem. Perdoar não quer dizer que você vai ter que andar com a pessoa no outro dia. Porque se ela lhe roubou, ela vai lhe roubar de novo. Perdoar é você guardar o seu coração, não ter mágoa e liberar aquela pessoa para lá. Amém? Perdoar não é tomar um murro e amanhã querer tomar mais 2. Perdoar é dizer, eu não tenho mágoa, eu lhe perdoo. Viva a sua vida, eu vivo a minha. Amém? Então, desenvolver a identidade de Cristo em nós, que nós já temos ela, mas precisamos desenvolver, justamente você escolher amar as pessoas. É difícil para a carne, mas não para o eu espiritual, seu homem interior, aquele que nasceu do Espírito. O seu espírito recriado tem informações privilegiadas, ideias inovadoras que a sua mente não alcançou. E você precisa renovar a mente com a palavra para experimentar aquilo que está dentro de você. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas coisas, toda a lei de Deus, tudo que Deus é e tem já está impresso no seu espírito. Você precisa de revelação na sua mente, renovando com a palavra, escolhendo, saltando para cá. Amém? As Escrituras testificam de nós. Então, que você escolha se alegrar hoje. Voltando a sua mente para a alegria, falando certo. Eu escolhi viver em alegria, independente das circunstâncias ao meu redor. Eu sempre vou estar alegre. Você nunca vai me ver triste. Quem me conhece há 30 anos, há 20 anos, 25 anos atrás, vai dizer, ele é o mesmo, sempre está alegre. Mas eu sempre passei dificuldades, lutas e adversidades. Já teve momentos que eu tive que crer para Vale Transporte, mas sempre estava sorrindo, porque a minha mente estava em fé e em alegria. É uma escolha. Eu poderia estar com a mente voltada para notícias ruins, me alimentando com coisas ruins, mas eu decidi entender que a alegria não é um sentimento. A alegria é uma escolha. E quando eu escolho a alegria, eu pego o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Ele não vai mandar. Eu pego os meus sentimentos e coloco na alegria. Coloco no amor. Então, quando você faz isso, você nunca mais vai dizer, é difícil amar. Não, é fácil. Seja um sacrifício de amor. É a coisa mais fácil do mundo para mim é amar, é perdoar quem me ofendeu, porque eu faço para ele. E é uma escolha diária. Nisso, você vai desenvolver a identidade de Cristo em você. Amém? A segunda pergunta, porque muitas igrejas se prendem a chamar pessoas pregadoras, cantores, levitas de outras denominações para a sua igreja com medo de perder os de dentro. Porque eu vejo isso muito dentro de muitas igrejas. Pelo que eu entendi, o que está acontecendo aqui nesse caso? Eu acho que é isso. Esse caso está se referindo a pastores, não é? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, estou respondendo a pergunta, amém?
pastores que em vez de ensinar a palavra, de pregar, de alimentar o seu rebanho, vive chamando um cantor gospel famoso, pregador famoso para a sua igreja, para prender o povo ali e eles não saírem. Eu acho que eu entendi, foi isso. São duas coisas daí. Primeiro, nós somos um corpo de Cristo. Não é? Quando há unidade no Espírito, não importa se somos batista, assembleia, somos uma igreja só. Não é? Onde essa regra for respeitada, vai haver unidade. Não é? Não importa se é verbo, assembleia, batista, nós podemos chamar alguém de outro ministério para cantar na nossa igreja, até para desenvolver, ajudar a desenvolver o ministério. Logicamente, eu acho que não vejo isso errado, porque somos unidos, né? Isso é normal acontecer. Agora, o que eu vejo preocupante é quando pastores substituem isso pelo ensino da palavra. O pastor deve ensinar o evangelho de Cristo para as pessoas. E às vezes a gente vê pessoas que não ensinam e ficam só chamando pregadores. Ele não tem um conteúdo, não está preparado para ser pastor, não sabe ensinar o rebanho e fica chamando cantores famosos para prender o povo ali. Não é? Então isso é que eu sou contra. Não contra chamar pessoas de outras igrejas. Eu acho que não é chamar pessoas de outras igrejas, é chamar irmãos. Irmãos que são cantores. Na verdade, eu nunca, graças a Deus, nunca chamei na Amarão ninguém, eu acho assim, para estar. Mas é bom chamar, tocar em unções diferentes, assim nós crescemos, não é? Eu espero que eu tenha ajudado. Qual o significado da igreja gentílica? A igreja gentílica, a Bíblia diz que de ambos os povos Deus fez um povo só. Somos nós, os gentios, aqueles que não são judeus. Igreja gentílica são todos aqueles que não são judeus, que não servem ao judaísmo, que não é natural de Israel, não é? Então, que nós chamamos de ímpio, que é uma ofensa. A gente criou o costume de falar é ímpio, mas nem todo gentio é ímpio. Ímpio é aquele que comete a impiedade, que vive no pecado da prostituição, praticando o pecado. Existem gentios que não são ímpios, que não andam roubando, que são honestos, tiveram uma boa criação, são fiéis no seu casamento, não se converteram ainda, mas são gentios, não são ímpios. Amém? Existem gentios que estão na impiedade, na prostituição, com adultério, com desonestidade, faz isso como uma prática de vida. A gente chama todo mundo que é gentio de ímpio, né? Mas, na verdade, gentios somos nós, a igreja brasileira, a igreja, todos aqueles que não são judeus são gentios. Amém? São gentios. Espero que você tenha entendido. Está relacionado à sua etnia. Como faço para evangelizar pessoas que crê, mas não quer seguir as Escrituras? Na verdade, essa pessoa não crê. Ela está... Como eu faço para... Vou repetir isso aí. Achei legal. Como faço para evangelizar pessoas que crê, mas não quer seguir as Escrituras? Então, ela não crê. Você tem que fazê-la entender que a fé sem obras é morta. Não é? E, na verdade, ela não está crendo em Jesus Cristo. Se ela não segue as Escrituras, ela está tendo um assentimento mental. Só um sentimento por Cristo, está seguindo os seus sentimentos, e a nossa mente engana muito a gente. A nossa mente prega umas peças muito boas, e se a gente for seguir os sentimentos e o que a mente acha, nós não vamos seguir a Cristo como devia. Então, na verdade, é mostrar para essa pessoa que ela não está seguindo a Cristo. Com paciência, se ela quiser ouvir, porque nem todos querem ouvir. Nós estamos em sala de aula, estamos pregando 2, 3 vezes por semana na igreja, às vezes 1, 2, mas toda semana estou pregando na igreja. E eu sei que eu não prego para todo mundo, eu prego para quem recebe, eu prego para quem ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Infelizmente, nem todos que estão na igreja estão ouvindo a palavra. Essa é uma delas. É tentar demonstrar a ela que o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus.
Tem gente que diz que crê, mas não crê. Né? Não vai para o céu, ou não vai para o céu. Eu creio que sou cidadão do céu. Por que você diz que crê, pastor? Porque eu não vou adulterar, eu não vou trair Cássia, eu não vou andar em deslealdade, em rebelião. Eu tenho um temor do Senhor. Eu sou um cidadão do céu. Então eu creio. Eu vou viver como um cidadão do céu. Amém? Então essa pessoa não crê, você tem que demonstrar na Bíblia, olha, a fé é isso, sem fé é possível agradar a Deus. A fé faz assim. Quem é de Cristo age dessa forma. Isso desagrada a Deus. Pecado ainda tem nome. Isso é pecado, isso é aquilo. Não existe o relativo, é o absoluto. Deus é absoluto. A verdade de Deus é absoluta. Amém? Tantas pessoas não acreditam que Jesus foi o Messias e questionam tanto a Bíblia. Né? Por que isso? Né? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É uma pergunta parecida com a outra. Para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Né? Há profecias no Antigo Testamento, por exemplo, acerca do povo de Israel, que a igreja surgiu por um plano que o povo de Israel rejeitou a Cristo. Né? Paulo disse, eu vou para os gentios. Né? E Jesus já tinha predizido isso, Isaías profetizou sobre isso. Mas, quando fazemos essa pergunta e isolamos o diabo e só falamos em Deus, em Jesus, isso é perigoso. Porque você corre um risco também de desacreditar. Né? Então, existe um inimigo por trás disso. Existe alguém que vai fazer retaliação. Existe uma força espiritual do mal, né, que você precisa abrir os seus olhos. E quando você abre os olhos e começa a perceber que nós também temos uma parcela de culpa nisso, porque estamos hoje pregando mais placa de igreja, estamos pregando hoje mais convites, o que essa igreja fez, o que esse ministério fez. Isso são coisas perigosas. Só falta agora alguns pastores tirar Jesus do trono, que ele é o rei dos reis, e dizer, eu vou assumir aí, porque eu fiz esse milagre. Não é o que esse ministério fez por você, o que esse ministério, e dá o microfone, o que essa igreja fez por você. Nada. É Jesus que fez, somos apenas um canal. E nós temos uma parcela de culpa, muitos líderes têm essa parcela de culpa, porque muitos não estão crendo, porque nós somos apenas mais uma religião. Porque estamos fazendo o que todos fazem, convidando, venha para a minha reunião, venha para a minha reunião. Testemunho de Cristo. Abre os olhos das pessoas, não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Abre os olhos, começa a perceber que Jesus não é uma religião. Nenhum homem, nenhum líder religioso pôde pisar nessa terra e mudar a cronologia, os tempos e as épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Inclusive, agora estão querendo mudar isso. Por que antes de Cristo e depois de Cristo? Porque ele foi alguém incomum. Um homem, sozinho, revolucionou o mundo, deixou os seus discípulos, abre os olhos das pessoas, prega o Evangelho de Cristo. Grande parte dessa incredulidade do povo, das pessoas, nós temos uma parcela de culpa. Porque nós mesmos não estamos impondo as mãos dos doentes, não estamos pregando o Evangelho, não estamos amando as pessoas, não estamos mais perto delas, não estamos nos preocupando, perguntando o que elas têm, o que elas precisam, não estamos demonstrando o amor de Cristo. Então, nós temos uma parcela de culpa nisso aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, mas se vocês saírem hoje daqui focados, com essa simplicidade, qual era a mensagem da igreja? Cristo. Paulo disse que Cristo era o fundamento. Os apóstolos, eles diziam, não há outro nome, está lá, se não me engano, Atos 4:12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Paulo, escrevendo para os Coríntios, disse, olha, Cristo é a pedra angular, ele é o fundamento, que ninguém coloque outro fundamento, que não seja a Assembleia de Deus, o fundamento, a Verbo da vida, a Igreja Universal do Reino de Deus, o fundamento, mas Cristo. Você pode dar um endereço da sua igreja, pode dar uma referência, mas não deixe de pregar Cristo para as pessoas, que Ele salva. Conta o que Ele fez na sua vida. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Essa
é a teologia do cristianismo. Não é? Cristo é o centro do cristianismo. Era esse o sucesso da igreja. A igreja primitiva pregava Cristo como fundamento. Eu e você nos desviamos um pouco. Por que você está aqui hoje? Para voltar como Teófilo, para ser instruído nas verdades de Deus. Para voltar a falar de Jesus, falar de Cristo. E depois, qual é a sua igreja? Aí você, minha igreja é tal, que eu me reúno. Mas o mais importante é que Jesus quer mudar a sua vida como Ele mudou a minha. Não é? Eu acho que se você sair daqui hoje, eu vou ficar feliz, ganhei o meu dia. Se você sair daqui hoje dizendo, eu vou ter mais comunhão com Cristo, Ele é notável, Ele é maravilhoso, Ele mudou minha vida, vou voltar a falar de Jesus Cristo, e vidas vão ser transformadas. Vou centrar nisso, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Porque Ele fez. Porque Ele mudou a cronologia, os tempos, as épocas, salvou você, continua a salvar, fez milagres, continua a fazer milagres, as pessoas precisam saber. E existe o inimigo querendo cegar as pessoas. Essa pergunta é uma pergunta muito, não digo superficial, não posso. A resposta dessa pergunta é você entender que não são todos, muitos estão acreditando. Se você for olhar o número de cristãos, sejam católicos, protestantes, no mundo são milhões e milhões e milhões. Então, muita gente tem crido, não é? Deus é bom.